Oi, aí galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Milena Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre os perrengues, sobre as fofocas babadeiras que aconteceram no rodeio de Santa Catarina, mais conhecido como Brasileirão, ou o Rodeio Nacional, tem vários nomes, né? Eu já fiz o vídeo das fofocas da Fecars, então quem não acompanhou é só descer aqui pra baixo, olhar os vídeos que vai estar lá. E assim, gente, não é que seja fofoca, né? Até porque é da minha vida, né? Eu não estaria contando fofoca, porque é da minha vida. Então são acontecimentos, são perrengues, são coisas que eu gravo pra vocês, porém eu não mostro tudo. E hoje eu vim falar sobre o Nacional que aconteceu em Criciúma, Santa Catarina, lá em fevereiro deste ano. Então eu já quero que vocês deixem muito like nesse vídeo, porque vocês pediram e eu tô trazendo o vídeo pra vocês. Pode comentar um vídeo que vocês querem aqui embaixo. E também me seguir no meu Instagram, que lá eu fico 24 horas do dia papeando e trovando fiado com vocês. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante pra mim, pro nosso crescimento e pra mim tá trazendo conteúdo pra vocês. Eu peguei um caderno, anotei tudo, porque foram tantas coisas que eu já não lembro tanto porque foi lá em fevereiro, então faz tempo que aconteceu, mas eu tô com tudo anotadinho aqui e vamos começar agora. Então, nós fomos pro rodeio de Santa Catarina, que nem eu falei pra vocês, lá em fevereiro, já faz tempo, e as minhas anotações deu uma folha inteira e mais meia, ou seja, o rodeio de Santa Catarina teve muito mais perrengue que a Fecars, sendo que na Fecars eu voltei de lá com dengue. Sim, gente, eu peguei dengue e voltei de lá com dengue. Agora, em Santa Catarina, eu voltei de lá super bem. Porém, teve vários acontecimentos que me deixaram um pouco chateada, irritada, mas foi bem legal e agora vou começar contando pra vocês tudinho. Nós saímos daqui na quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde, foi o mesmo horário que nós fomos pra o outro rodeio, né, pro rodeio da Fecars. Pra quem não sabe, vou voltar um pouquinho. A Fecars é a festa campeira do RS. Da Fecars, os ganhadores da Fecars vão pro Brasileiro. Então, a Fecars e o Brasileiro, a Fecars e o Brasileiro, eles têm uma coisa a ver, uma ligação. Tá, gente? Então, quem ganha a Fecars vai representar o Rio Grande no Brasileiro, onde vem uma pessoa de cada estado do Brasil pra competir, pra tirar os melhores do Brasil. Então, é muito top. Mas, como eu ia dizendo, nós saímos na quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. E assim, né, vou corrigir uma coisa que eu falei no outro vídeo que eu falei errado, que daqui onde eu moro a Santa Catarina é mais longa a viagem do que daqui onde eu moro a Pelotas, onde foi a Fecars. Não, é o mesmo trajeto, não é o mesmo trajeto, mas é a mesma quantidade de quilômetros, dá por volta de 400 quilômetros, por aí. Então, eu tive a impressão de que pra Santa Catarina foi mais longe, porque eu nunca tinha saído, eu tinha ido já em Santa Catarina, mas ali nas praias e tal. Então eu queria chegar, acho que muito lá e não chegava nunca, por isso que eu falei que pra Santa Catarina é mais longa a viagem, mas na verdade não. É o mesma quantidade de quilômetros. Nós saímos na quinta, a gente levou tanta coisa, gente. O MTG aqui no Rio Grande do Sul, ele dá toda a alimentação, café da manhã, almoço e janta e café da tarde para os competidores e a família dos competidores. O que a gente fez? A gente levou panela, fogareiro, geladeira, tudo que a gente pôde para não passar perrengue em Santa Catarina, nós levamos. Porém, eles estavam com um barracão gigante lá, dando almoço, dando café, dando todos os lanches direto o dia todo, todos os dias. Então a gente levou muita coisa que não precisava. Realmente, a gente levou muita coisa que não precisava, mas tudo bem. Mas antes ter lugar pra levar e não usar do que faltar lá, né? Mas a gente levou muita coisa que não precisava. Aí depois, quando a gente foi pra Fecars, a gente levou quase nada, a gente almoçou com eles. As comidas que o MTG dá pra gente é muito boa, gente, de verdade. Tudo comida caseira, bem feita, o pessoal capricha mesmo. A minha amiga Cici, que mora lá em Criciúma, Santa Catarina, porventura, o rodeio era na mesma cidade que a dela e a gente só se conhecia pela internet porque ela começou assistindo os vídeos aqui, né? Cici, que tu vai estar assistindo esse vídeo, eu tenho certeza. E ela é muito legal, ela é muito legal, a Cici é muito parceira, ela também tem canal no YouTube, ela é muito comunicativa e tal, ela adora essas coisas, adora rodeio. E daí ela tava lá, né, na cidade dela, e daí eu falei pra ela, ó, Cici, vai ter brasileiro aí na tua cidade, e eu fui escalada e eu vou ter que ir. Meu Deus, a criatura, uma semana antes, ela já tinha marcado um espaço pra nós, tu acredita? Vocês acreditam? Ela levou 2 barracas,
montou as 2 barracas, colocou lá um cercadinho pra ninguém usar aquele espaço pra gente colocar um ônibus, que é do nosso amigo, e o nosso caminhão. Então, a Cis ficou meio que acampada, ela disse que ia lá todo dia pra ver se tava tudo certo, pra não perder o lugar pra gente que ia daqui do Rio Grande do Sul pra lá. Amanheceu na sexta-feira, começou por volta das 4h30, 15 para 5, eu comecei a ouvir um barulho assim, aí eu vi que ia chover. Aí levantei, tava trovejando forte, levantei. Como a gente chegou, já era noite na quinta, a gente só largou as barracas assim, porque a gente acampa em barraca, né? A gente não tem nenhum motorhome, nem nada. Então a gente pegou e a gente leva os cavalos no caminhão, tira as barracas, desce, monta ali o acampamento com lona e tal. A gente montou só a barraca e tava na barraca. Mas a barraca, ela chove pra dentro, ela é aquelas barracas antigas, não é aquelas barraquinhas pequenininhas, porque aquilo tem pavor, porque não dá pra ficar de pé pra trocar de roupa. A minha avó tem uma grande, ela leva aquela grande, onde cabe todo mundo, tem 2 quartos e tal, e uma salinha. Começou a chover, eu e o Lucas estavam dormindo no mesmo quarto, que é tipo uns quartinhos assim que tem, o quarto é de pano, né, pano com um zíper. Aí eu levantei, a gente correu, a Cici levantou também, tirar as barracas dela da rua, que tava tudo na rua, todo mundo na rua, tava um calorão de lascar, tava todo mundo na rua. Só meu pai que dormiu, acho que, não sei se ele dormiu aquele dia dentro do carro ou dentro do caminhão. Em cima do caminhão, não sei onde ele tava, enfiado aquele dia. Mas a gente tava na barraquinha na rua, a Cici correu, a gente colocou lona por cima da barraca grande, e lona pra cá e lona pra lá, e daqui a pouco já não tinha mais lona não cabia, não dava, molhou um pouco as coisas. Aí a gente foi tomar café na garoa, gente. Garoando, a gente sentada tomando café. Tinha uma figueira enorme onde a gente ficou. Tinha uma figueira super grande. Daí o ônibus ficou de um lado, o caminhão ficou do outro. A gente no meio ali da figueira, assim. Aí ficou muito legal. Tá, tomamos café na chuva, tranquilo. Até tem uma parte do vídeo lá de Santa Catarina que o Lucas tá brabo, sentado. Daí eu falo, o que tu tem? Daí ele fala que eu não deixo ele andar a cavalo porque tá chovendo. Então, realmente tava chovendo. Eu tava super achando que a gente ia laçar na chuva. Porém, Santa Catarina tava marcando chuva, porque eu olhei a previsão. Mas lá tava um calorão, um calor que vocês não têm noção. Tava muito, muito calor. Então, a gente passou mais calor do que qualquer outro rodeio. A laçada da seleção de prendas, que eu fui pra laçar a laçada da seleção de prendas do Rio Grande, e mais a prova de rédea. Começou na sexta, né? A laçada começou na sexta. E aí que vem os perrengues deste vídeo. Porque assim, gente, não me diga que não, porque eu sei que tá? O gado lá tava bem bardoso. Eu acho que eu já comentei isso com vocês aqui, né? E eu falei que eu ia gravar um vídeo comentando sobre. Então eu vou falar nesse vídeo, vou falar várias coisas que não me agradaram e que não agradaram muitos competidores, que foram para um brasileiro, que nem eu falei pra vocês, é pra sair os melhores do Brasil. Eu sei que às vezes não tem verba pra tanta coisa, mas eles levaram mais de 2 anos pra organizar essa festa. 2 anos é muito tempo. Eu sei que a gente tava em período de pandemia. Eu acredito que em 2 anos, sejam eles de pandemia ou não, dá tempo suficiente pra organizar um rodeio do calibre que era aquele rodeio, né? Então, assim, da parte do Rio Grande, eu acho que tava tudo muito bom, muito bom. O diretor campeiro, muito querido, gosto muito dele, muito parceiro. A comida, que nem eu falei pra vocês, o atendimento deles lá nas barracas era muito, sabe? Eles estavam muito cuidadosos com a gente. Mas o perrengue todo começa quando eu comecei a laçar. O gado era muito bardoso, gente. Pensa num gado bardoso, daí tu multiplica pelo menos por uns 5. Porque era a vaca que saía no brete, que pulava o brete, a gente esperando pra laçar, a vaca braba aqui assim na volta, sabe? E vinha, uma hora ela quis pegar o Dali Red, e eu, meu Deus do céu, porque o Dali Red é pateta, que não sai do lugar, e eu cutucava ele e ele nem bola pra vaca. Olha, quase que eu me estressei. Eu e a pretona lá. Eu, a pretona e o Dali Red. A pretona na volta, né? Porque ela sempre vai, a minha cadela sempre vai. Não importa, ela sai da barraca e vai junto. Ela fica lá sentadinha. Eu vou laçar e volto pra laçar. E ela fica sentadinha, bonitinha. Ela na volta aquelas vacas bravas. Gente, era a vaca que pulava cerca, arrebentava a cerca. Teve uma hora que uma vaca veio e pulou a cerca e quebrou o primeiro sarrafo de cima. Quando ela quebrou o primeiro sarrafo de cima, a cerca não era muito alta. Todo o gado que tava dentro da mangueira, que eles recém tinham retornado pra o pessoal que tava ali laçar, eles iam botar no brete, mas eles estavam na mangueira antes de entrar no brete. Eles pularam todos e foram atrás da vaca, assim, ó. Sabe?
Todos. Foram tudo embora. Dentro da pista, mas foram tudo de volta lá pra cima. Aí o narrador, mas vamos esperar, né, pra arrumar. O cara foi lá, pregou lá um troço. Ele só pregou o sarrafo. Isso levou uns 20 minutos, 25 minutos, por aí. Trouxeram o gado de volta. Eu não sei se não foi a mesma vaca que pulou, fez a mesma coisa, o gado foi tudo embora. Aí, o que acontece? A gente ficou lá, ó, quase 1 hora esperando pra dar aquela volta de laço, né? Ficamos esperando lá mais um tempão. Aí veio o pessoal com motosserra e tudo quanto era coisa, botaram, fizeram um troço lá comprido, alto pra cima, pra vaca não pular. Eu lembro até o pelo da vaca, uma vaca osca, assim, meia preta. E daí, nós ficávamos esperando horas pra laçar. Porque, assim, a Cis que mora lá, ela comentou algumas coisas comigo, não quero, né, não tô dizendo que foi ela que convive lá, ela sabe como é que é. Ela falou que o lugar é um lugar que é pouco usado, por isso que a manutenção não é feita, e que tava, tipo, um brejão alto antes deles fazerem o rodeio lá, então eles só roçaram e tava do jeito que tava bem atirado o lugar, mas era um lugar muito bonito. Porém, não pegava internet lá, não pegava nem sinal pra ligar aqui pra ver como é que estavam meus outros cavalos em casa, meus cachorros, meus gatos, meus periquitos, papagaio. Tinha que subir num morro, gente, tinha que subir num morrão, assim, pra poder ligar, pra pegar um risquinho, 2 de sinal. E as mensagens não ia nada. Então, tipo, a gente ficava lá e eu só ficava gravando pro canal, porque não tinha nada pra fazer. Quando a gente parava de laçar, a gente ficava papeando e brincando, mas internet não tinha, internet não pegava lá. Não que eu esteja reclamando, né? Muito pelo contrário, isso é normal. Só tô contando todos os perrengues que aconteceram lá. A seleção de gurias e prendinha, essas meninas menores, assim, que é prendinha, guria. Gente, elas pelharam, as pequenininhas, pelharam. Eu esperando pra laçar com as gurias. E o gado voltava, e elas, muito laçadeiras, guria. Mas era assim, ó, uns voavam em pista, outros nem tanto, mas a maioria voltava. A maioria voltava, corria do outro lado da cerca, depois que ia, corria ao contrário. É um tendel. Porque assim, aqui na nossa região, eu até tô comentando com uma amiga minha, que a gente é acostumado com um gado super parelho, um gado parelho de tamanho, de aspa, de tudo, assim, sabe? Eles correm tudo parelho, eles são um gado muito parelho. Agora lá, gente, era uma confusão de gado. E na Fecars foi assim também. Na Fecars era só terneirada lá na Fecars. Na Fecars era tipo um rodeio de campanha, assim, sabe? Eles deixavam o gado na volta, embretavam e bora! Tocado o rodeio. E lá em Santa Catarina era um gadão, mas um gadão muito doido. Um gadão parece que nunca correu em pista. O que aconteceu? Continuando os perrengues. No sábado, o gado tava meio corredor. E o Dali Red, eu levei o Dali e levei o Viva. Eu só levei 2. O Viva também é de laço. E o Viva é muito pra frente. Então eu tenho... E ele, às vezes, ele não sai direito no brete comigo, porque ele fica muito nervoso. Então, assim, o que acontece? O jeito de laçar no Dali é diferente do jeito de laçar no Viva. O Dali é um cavalo firme pra sair no brete, e eu gosto de cavalo firme. O Viva não. O Viva é um cavalo que tu tem que sair e depois erguer o laço, porque eles vêm pinoteando e ele quer cancha. Então, o que acontece? Como eu prefiro o cavalo mais firme, eu fui no Dali Red. Mas eu fui no Dali Red e eu peguei uns boi muito corredor e o cavalo não tava alcançando. E eu tava com as esporas, com a roseta, que eu uso uma espora maior, que você já deve ter visto. Porque o Dali Red, ele realmente, assim, ele não me obedece. E aquela espora é a única que ele meio que obedece. Então, o que aconteceu? Eu fui, tava laçando. E depois de uns 2 boi, eu acho que eu tava na 3ª volta, porque era 5 voltas. Peraí, deixa eu me lembrar. Era 5 voltas na sexta, 3 no sábado e 2 no domingo. Acho que era isso. Eu acho que era isso, eu não me lembro. Agora já faz tempo, né, gente? Já faz mais de meio ano já. Então, o Dali não tava alcançando, né, como eu tava falando pra vocês. E eu tava pilhando com ele pra poder alcançar o boi, pra não deixar, pra poder botar a minha armada e não deixar as gurias ruins, né, na mão. Aí teve uma hora que a gente pegou um boi muito bom, um boizinho preto, que eu até tenho vídeo, laçando nele. A gente pegou um boizinho super parelho, eu vim
bem na manha, coloquei o laço, lacei, serrei, e depois que eu serrei a armada, eu paleteei o boi até o fundo da cancha. Pra quem não tá acostumado, quando a gente faz isso, principalmente aqui, a gente faz sempre quando a gente tá em treino e tal, que quando a gente tá treinando, a gente cuida pra arrumar algum defeitinho que tem no cavalo, arrumar o boleio e tal. E a gente sempre faz isso, porque meu pai sempre fala, ó, bota o cavalo em cima do boi, toca até o fundo. Eu fiz isso, né, gente? O cavalo não tava alcançando, eu fiz isso. Por quê? Porque daí o cavalo tem a impressão de que é pra ele tocar aquele boi até o fundo, não só até o meio da cancha. Porque daí quando é até o meio da cancha, ele vai até um ponto que ele vai diminuindo. E se o boi é muito ligeiro, ele vai ficar pra trás sempre. O que eu fiz? Eu paleteei o boi até o brete. Lá no brete tinha 3 juízes. Que eu acho que eram juízes, né? Porque eles estavam fardadinhos, né? Bonitinho assim. E eles estavam de olho no que estava acontecendo. E daí, eu não conhecia nenhum dos 3. Um deles fez assim pra mim, sabe? Com uma cara feia. Ele não gostou que eu paletei o boi. Aí eu falei assim pra ele. Eu tô ajeitando o cavalo. Só isso. Mas eu não fui grosseiro. Eu falei assim, eu tô ajeitando o cavalo. E daí ele falou assim pra mim, brabo, ele foi grosseiro. Ele foi grosseiro e se ele estiver vendo esse vídeo, me perdoe, mas foi. Ele falou assim pra mim, deixa pra arrumar em casa. Ele falou assim pra mim. Só que eu, gente, quando eu tô muita pressão em cima de mim, imagina, eu saí do Rio Grande do Sul pra sair em Santa Catarina, minha primeira viagem, assim, pra fora, super importante. Eu tava peleando pra pegar aqueles boi, pra não deixar minha seleção mal. Que eu precisava garantir as minhas armadas pra não deixar ninguém mal. Eu tava dando, tipo, o melhor de mim e tentando fazer com que aquilo fosse pra frente, que desse tudo certo, né? E era, acho que foi no sábado, né? Que nem eu falei pra vocês. Já era o segundo dia de laço, né? Gente, eu falei umas coisas pra ele. Aí eu não sei se eu errei ou não. Mas, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu sou assim... Quando a pessoa fala comigo, ela é de fora, ela não me conhece, ela é grosseira comigo, eu respondo. Não respondo grosseiramente, mas eu procuro contornar a situação da melhor forma possível, mas eu não escuto, eu não gosto de escutar nada que não, sabe, uma pessoa que nem me conhece. E ele foi super grosseiro comigo, ele foi grosseiro, ele podia ter dito assim, ó, ô moça, não pode paletear o boi, ou tipo, não vem pra cima do gado, deixa o gado, né, sei lá, não judia do gado, alguma coisa do tipo. Não, ele foi grosseiro. E daí eu, no mesmo tom, eu falei pra ele assim, ó, isso aqui não é gado de se colocar num brasileirão. E falei mais coisa. E continuei nisso, né? Continuei falando que isso aqui não é gado de colocar no brasileiro, onde já se viu um gado que tá voltando muito, as guriazinhas estão peleando pra laçar esse gado, vocês não estão vendo e tal e tal. Falei umas coisas assim, e daí o cara pediu pra mim baixar o tom. Baixar a bola e parar de, né? Eu tava enlouquecida no fundo do brete, só tava eu lá enlouquecida. Daí, gente,